eu não quero ser profeta, porque confesso que sou um profeta mais ou menos incompetente, porque em geral eu acabo por acertar as minhas previsões. Mas eu temo que nós assumamos essa jurisprudência e esse entendimento no sentido da revogação da lei, da não recepção em toda a sua extensão, especialmente em relação ao direito de resposta. Estou bastante preocupado, e nós venhamos a ter dois fenômenos. Ou um fenômeno de completa incongruência da aplicação do direito de resposta, com construções as mais variadas e eventualmente até exóticas neste campo, e podemos até vir a ter uma sobrecarga com reclamação, porque se trata de uma decisão com efeito vinculante, e vamos consultar se aquela decisão do juiz é compatível com... Este é um fenômeno que eu não excluo nesse cenário, ou que nós venhamos a ter uma outra situação, um caso estranho de ultraatividade dessa lei que não foi recebida. O juiz vai, exatamente à falta de parâmetros, vai continuar aplicando o direito de resposta, o direito de resposta previsto na lei de imprensa, inspirado na lei por falta de outro critério. Por isso que desde o começo, já no julgamento inicial... Enquanto presidente, quanto à vinda à baile de um novo diploma, é aguardar a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Sim, porque se era o caso de deixar em vigor até que o Congresso delibere, não é? Apontando até as imperfeições, fazendo mas essa é uma ponderação. Mas eu já estou, de qualquer forma, quase feliz diante das múltiplas ressalvas que se fizeram, que certamente vão se manifestar na lavratura do acórdão e que podem ajudar na interpretação, né, quanto, por exemplo, à possibilidade de disciplina da matéria por lei, porque, do contrário, nós poderíamos ter realmente um quadro de anomia. Veja, eu fiz essa ênfase na proteção do cidadão, mas eu sou, senhor sabem todos, defensor da liberdade de imprensa. Eu estou preocupado também com a funcionalidade dos órgãos de imprensa. Eu estou a dizer que, na verdade, esta é uma abordagem bilateral. De um lado, a proteção do cidadão, de outro, dos próprios órgãos. Eles podem estar tendo uma situação, eles podem entrar num aranzel hermenêutico em função das múltiplas concepções que se podem desenvolver em torno do direito de resposta. Este realmente, talvez, aquele que mais toca ao cidadão, porque, claro, a matéria criminal, ela pode ter o seu curso, como já foi afirmado, no Código Penal, embora haja autores, por exemplo, que justificam até o tratamento especial do crime de imprensa, tendo em vista o seu singular significado. Mas eu estou, então, me posicionando com as vênias todas de estilo e pedindo escusas pela ênfase, no sentido da preservação dessas disposições, pelo menos aquelas concernentes ao direito de resposta. Claro, foram observadas aqui, por exemplo, pela ministra Ellen, essa proibição que já está na Constituição e que acredito o fato de se extrair do texto, ou se não, a questão da proibição da propaganda de guerra ou de caráter discriminatório em geral, nós temos leis suficientes para a proibição, além do que se extrai do texto constitucional. Não haveria justificativa apenas por esta razão. Mas me impressiona realmente a dificuldade quanto ao direito de resposta, tendo em vista a sua quase que, eu diria, vitalidade para o cidadão. É a única forma do indivíduo comum, a pessoa comum, eventualmente equilibrar esta relação ou estabelecer um mínimo de equilíbrio nesta relação que é, já ab início, uma relação desequilibrada. Daí, portanto, eu pedir vênia ao ministro Brito e a todos aqueles que se manifestaram no sentido da integralidade da não recepção para enfaticamente fazer essa ponderação, dizendo que depois, especialmente das explicitações de fundamentos diversos nos votos quanto à posição inicialmente
adotada pelo ministro Brito, eu me sinto um tanto quanto com fundamento, confortado, porque, claro, creio que todos os ministros que votaram não subscreveram a tese de que não haveria possibilidade de disciplina legal sobre a matéria, pelo que eu depreendi de todos os pronunciamentos, inclusive do enfático pronunciamento agora trazido pelo ministro Celso de Mello. E a partir do voto já na sentada de hoje do ministro Menezes Direito. De modo que eu me sinto assim um pouco confortável em relação a essa preocupação, mas eu não queria deixar até por conta de responsabilidade histórica, eu lhes peço desculpa por ter estender um pouco mais o julgamento, mas tal como já tinha se pronunciado o ministro Celso de Mello, não se trata de um caso qualquer. Nós realmente estamos a decidir um tema de grande sensibilidade para a mídia, para os órgãos de imprensa em geral, para os cidadãos, todos aqueles que de alguma forma são afetados, para a democracia. Há uma relação substancial, como nós vimos nessa visão republicana, entre democracia e liberdade de imprensa. Então, por todas essas razões, eu peço escusas por ter me estendido um pouco mais, por me ter permitido essas considerações. Digo que o tribunal julgou procedente a ação, nos termos do voto do relator, acompanhado pelo ministro Eros Grau, ministro do Direito, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Celso de Mello. O ministro Joaquim Barbosa diverge parcialmente quanto aos artigos 1º, parágrafo 1º, artigo 2º, caput, artigo 14, artigo 16, inciso 1º, artigo 20, 21 e 22. E nisso é seguido pela ministra Ellen Grace. O ministro César Peluso faz ressalvas até que o Congresso se entender devido. Portanto, as ressalvas que constam dos demais votos, uma lei de imprensa deve deixar ao Judiciário a competência para decidir algumas questões, sobretudo o direito de resposta e outros temas correlatos, a expressão. Senhor presidente, eu gostaria de deixar clara a minha posição. Minha posição já foi adiantada, de certo modo, no voto que proferi na liminar. O que me parece é que em matéria civil e em matéria penal, eu acho que a legislação comum deve ser aplicada pelo judiciário, ou, em outras palavras, não há necessidade de uma nova lei para a atuação da liberdade, para a proteção da liberdade de imprensa em concreto e para a proteção dos direitos de cidadão perante a imprensa e vice-versa. Eu acho que tanto o Código Civil em relação à responsabilidade civil quanto o penal em relação à responsabilidade penal são suficientes para regular essas matérias. O que eu quis dizer no meu voto é que este será o status do regime jurídico da liberdade de imprensa até que, e se o Congresso entender que deva regulamentar alguns aspectos dessas mesmas matérias. Noutra palavra, se o Congresso o fizer, e desde que o faça em normas compatíveis com a Constituição, não há problema nenhum. Se o Congresso resolver deixar como está, acho que o sistema jurídico também vai atuar de uma maneira eficiente e mais, senhor presidente, foi isso que me levou a mudar um pouco a minha posição em relação à liminar. Eu estou fazendo uma aposta e não quero ser desmentido. Quando a Vossa Excelência se referiu à responsabilidade histórica, eu me lembrei disso. Eu estou fazendo uma aposta na sensatez do Poder Judiciário, que pode até a falta de normas específicas, entre outros temas, sobre o direito de resposta, passar a dar respostas mais eficazes à defesa do cidadão e, quem sabe, também a liberdade de imprensa, como, aliás, o caso da Folha mostra bem, onde o Poder Judiciário, até agora, segundo se saiba, tem defendido, e eu não quero entrar em particularidades dos casos concretos, porque não os conheço, mas tudo indica que o Poder Judiciário tem respondido de uma maneira muito ampla e eficaz em relação à liberdade de imprensa. E quero crer que o Poder Judiciário, doravante, a persistir este quadro de regime jurídico, também dará respostas mais eficientes e, quem sabe, mais duras em proteção à dignidade do cidadão.
Presidente, apenas para que fique bem elucidado e constando das notas taquigráficas, eu sintetizo o meu voto. Defronto-me com ação de descumprimento de preceito fundamental, não com uma ação direta de inconstitucionalidade ou uma ação declaratória de constitucionalidade, quando aí teria, aí sim, que partir para análise de artigo a artigo do diploma atacado. Aqui o que se articulou é que haveria o descumprimento de preceito fundamental quanto à liberdade de expressão. Foi quando eu disse que não tenho a nossa imprensa, nossos veículos de comunicação como cerceados. Como não reconheci a existência do descumprimento de um preceito fundamental de forma concreta, cheguei à improcedência total do pedido. Isso não quer dizer que estou placitando certos artigos da lei. Não estou placitando. Apenas não mesclo objetos. O objeto da arguição de descumprimento de preceito fundamental é pressupor sempre um descumprimento de preceito fundamental e o objeto das ações a que me referi, que se fazem presentes também em processo objetivo, ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. Eu faço esse esclarecimento para que não imaginem que endosso sob o ângulo constitucional todos os dispositivos da lei. Tanto que eu disse que essa lei já foi pelo judiciário nesses 40 anos de vigência depurada. É uma lei que, não digo que foi purificada, mas foi depurada quanto aos conflitos com a Carta da República. Agora, entre a existência desse diploma e a inexistência de qualquer regramento, levando inclusive a Magistratura Nacional a decidir, como eu assentei no voto, de acordo com o critério de plantão, o critério eleito por aquele que personifique o Estado, eu evidentemente fico com as balizas da lei. Portanto, o ministro Marco Aurélio, com essas considerações, julga improcedente, totalmente improcedente, né, sem prejuízo de, eventualmente, num caso concreto, fazer análises específicas. E o meu voto não tem nada de específico, eu acompanho o relator com as ressalvas, quanto às fundamentais. Quanto à possibilidade, e eu julgo parcialmente procedente, porque mantenho as regras constantes do direito de resposta tal como previsto na lei. Faria, de qualquer forma, a guisa de obter dicto, inclusive uma ampliação do direito de respostas para abranger também a opinião ofensiva, tal como já constante hoje de vários ordenamentos, inclusive da legislação de vários países europeus. E tenho a impressão também, encerrando, que este julgamento, na linha do que foi ressaltado pelo ministro Peluso, é um convite à imprensa, aos órgãos de mídia, de fazer um processo responsável de autorregulação, tal como já ocorre em muitos países, de modo a, tal como já ocorre também em alguma prática no Brasil. O paradigma é a Inglaterra. Com a propaganda. De modo a dar um mínimo de segurança e aplicação a essas regras, sem prejuízo do pronunciamento que o Congresso Nacional, de forma tópica ou geral, venha a assumir na matéria. Está encerrada a sessão. Eu me despeço agora da Renata Farias. Mais uma vez, obrigado pela participação, Renata. Muito obrigada, Carlos. Boa noite. Como eu já disse, inclusive, bem-vinda ao Direto do Plenário. Sempre que teremos a oportunidade de contar com a presença dela, juntamente também com a Karina Zucoloto, que voltará na próxima semana. Mas, como eu já disse, já contamos com a sua presença sempre aqui. E o Síntese, encontro marcado no final de semana. O grande destaque, é claro, a votação, o julgamento do processo da Lei de Imprensa no plenário do Supremo Tribunal Federal, que você acompanhou aqui na TV Justiça.